Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, tá? E na aula de hoje iremos abordar o modelo relacional, tá? O modelo relacional é um modelo baseado em tabelas. Então vimos até o momento os conceitos fundamentais de banco de dados, né? E lá no capítulo 1 nós apresentamos, né, o modelo relacional, que é um modelo baseado em tabelas. Então, toda vez que você vê esse nome relacional, né, vem de banco de dados relacionais, e é um modelo baseado em tabelas. Isso quer dizer o quê? Que os dados, né, que estão armazenados num banco de dados são estruturados, né, em tabelas. Tá? Então, é um modelo que sucede aí, né, é o assunto que sucede o modelo entidade-relacionamento. Então vamos ver que cada entidade, né, que é um algo, né, que é algo do mundo real com características, essa entidade ela vai virar uma tabela, né, num banco de dados. Tá? Então temos aqui o projeto de banco de dados, que primeiro começa com os requisitos, que são as solicitações, as necessidades, né, de uma organização. Aí desenhamos o esquema conceitual, que é o MER, né, modelo entidade relacionamento. E agora o esquema lógico, né, que iremos abordar na aula de hoje, que é o modelo relacional. Os dados, né, a organização dos dados. Temos aqui o conceito de modelo, então temos atributos, atributo, né, relação, chave. Então, lá, né, no modelo entidade relacionamento, a gente chamava de entidade, né? A gente chamava de atributo, tá? Aqui a gente vai chamar de campo, tá certo? Integridade, regras básicas para dados e relacionamentos. A gente vai ver isso também. E tudo isso vai ser manipulado em uma linguagem, né, de banco de dados relacionais chamada de SQL, tá? Bom, então aqui, ó, a relação vai ser o que? A tabela, tá certo? A tabela. Tupla é a mesma coisa que uma linha, né? Uma linha da tabela, um registro da tabela, tá certo? O atributo, né, lá da entidade, né, vai ser o que? Uma coluna, tá certo? Temos o domínio do atributo, né? Como por exemplo, sexo, né? Então temos masculino, feminino, né? E outros. Então eu estou delimitando aqui um domínio, tá certo? A chave é aquele atributo identificador, certo? Aqui a gente vai chamar de chave. E temos as regras de integridades, né? Que servirão para dar consistência ao nosso banco de dados. Então, o modelo relacional, né, representa os dados em um banco de dados por meio de um conjunto de relações. O que são esse conjunto de relações? São um conjunto de tabelas, nada mais do que um conjunto de tabelas, tá? Essas relações, né, contêm informações sobre entidades ou relacionamentos existentes no domínio da aplicação, tá? Então, por exemplo, eu estou modelando o sistema, né, para o meio acadêmico, né? Então, o meu domínio, ou seja, o meu escopo, né, no qual a aplicação vai atuar, vai ser o meio acadêmico, tá? Utilizada como alvo da modelagem. Então, informalmente, né, uma relação pode ser considerada uma tabela de valores, onde cada linha desta tabela representa uma coleção de valores, de dados, né, interrelacionados. Então, até o momento você pode pensar em um banco de dados é como se fosse uma tabela, a tabela do Excel, né, vai conter informações, tá? A diferença é que são várias tabelas, tá? E cada uma dessas tabelas tem relação uma com a outra, tá certo? Bom, os nomes fornecidos às tabelas e às suas colunas podem auxiliar na compreensão do significado, né, dos valores armazenados em cada uma das suas linhas. São os registros, né, ou
duplas, tá bom? Então, por exemplo, cliente, né? Me remete o quê? Uma tabela de clientes, né? Fornecedor, me remete a uma tabela de fornecedor, tá? Na terminologia do modelo relacional, cada linha, né, chamada de tupla, né? E a tabela é denominada o quê? De relação. Então, esse nome relação para tabela, tupla para linha, tá, gente? É uma nomenclatura aqui do modelo relacional, tá certo? Foi um modelo baseado na matemática. O nome da coluna é denominado atributo, né, da relação. E o conjunto de valores de cada atributo pode assumir uma determinada relação, né, que forma o domínio, tá? Então, o domínio consiste de um grupo de valores atômicos a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais, tá? Então, por exemplo, estados, né, da federação. Então, tem 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Então, é um domínio, tá certo? É o escopo, tá? O esquema, né, de uma relação consiste de um conjunto de atributos que descrevem as características dos elementos a serem modelados. Então, o número, né, a quantidade de atributos em uma relação consiste no grau dessa relação. Por exemplo, o fornecedor tem grau 4. Vamos olhar aqui a tabela fornecedor. Eu tenho código, nome, categoria e cidade. Então, eu tenho aqui o domínio, tá, das cidades. Qual é o domínio das minhas cidades? Lins, Palmas e Brasília. Então, tenho 3 cidades, tá? Para eu preencher aqui. Então, isso corresponde ao domínio. O esquema, né, é toda a tabela, né, com os atributos, tá? Toda a tabela com os atributos, mas sem os dados, né? Só a tabela, né? Nós aprendemos que o esquema é o esqueleto, né? A relação, né, que é a tabela como um todo, tá certo? A instância, né, nós aprendemos que são os dados, né, dessa tabela. Então, a relação é o que? É o esquema mais a instância, tá certo? A tupla. A tupla é uma linha da tabela. Então, o fornecedor tem grau 4, ó, porque existem 4 colunas aqui, tá certo? Código, nome, categoria e cidade, tá? Então, a instância de uma relação consiste no conjunto de valores, né? Isso que vocês já sabem, né? Mais uma vez aqui dando exemplo aqui do domínio da cidade, ó, que podem ser essas 3 cidades, Lins, Palmas e Brasília, tá? O esquema, né? O esquema tem grau 4 porque são 4 atributos, tá certo? 4 colunas, tá? E as instâncias são os dados que são armazenados no banco, né? Isso aqui já abordamos. Não há tuplas duplicadas em uma tabela, tá certo? Isso quer dizer o quê? Não há colunas duplicadas, tá? Ou não deve haver. A ordem das tuplas não é relevante, né, para diferenciar uma relação da outra. Existem ordem dos valores nas tuplas, uma vez que o cabeçalho da relação, o esquema, é definido como um conjunto de atributos. Bom, para o banco de dados, gente, não interessa essa ordem, mas, assim, para quem está analisando os dados, né, muitas vezes ordena, né, essas tuplas para serem melhores analisadas, digamos assim, tá certo? Então, por exemplo, geralmente é construída a partir da definição. Uma uma relação cliente, né? Eu tenho as tuplas, por exemplo, o nome do cliente, tá? Aí tem os atributos, né? O nome, o endereço, o telefone, cidade onde mora e assim por diante, tá? Os valores dos atributos devem ser atômicos. Isso quer dizer o quê? Não sendo divisíveis, né, em componentes. Atributos multivalorados são representados por meio de uma outra relação e atributos compostos pelos seus componentes. Isso quer dizer o quê? Ó? Por exemplo, nome, né?
Nome é indivisível, tá? É o nome da pessoa, é Antônio, é Maria, é Sara, tá? É, já aqueles multivalorados, né? Eles devem ser representados por uma outra relação, como por exemplo, contato. A pessoa tem mais de um contato, tem um telefone, tem um e-mail, tem um outro número de telefone. Então, recomenda-se criar uma nova tabela só, né, para esses atributos, tá? A chave é como eu falei para vocês. O atributo chave é aquele que vai identificar a tabela. Geralmente é um código, tá? Como por exemplo o CPF, o RG, ou um código automático, né, gerado pelo próprio banco de dados, tá certo? Se fosse o sistema acadêmico, geralmente o atributo chave é a matrícula, né? Matrícula do aluno, tá? Então, com a relação de uma chave para identificação na relação, esta chave é reconhecida como chave primária. Então, a gente chama de chave primária, tá? Quando existir mais de uma chave numa relação, uma é escolhida primária e as demais são denominadas chaves candidatas. Por exemplo, em cliente, temos o código, o nome, endereço, CPF. Então, eu vou escolher o cliente aqui como o código do cliente como a chave, né? Porque o nome pode se repetir, né? O endereço também. Agora o CPF não se repete, então o CPF pode ser uma chave candidata, certo? Bom, agora vamos falar de integridade, né? É um dos mais importantes princípios, né, de um banco de dados, é o princípio da integridade dos dados. Então, é realizado através de restrições. O que são essas restrições? São condições obrigatórias, né, impostas pelo modelo para manter a consistência dos dados. Então, como eu falei, as regras de integridade são regras que ajudam na consistência dos dados, tá certo? Professor, o que é essa consistência? Lembre, né? Abordamos isso lá no capítulo introdutório, por isso que eu disse que era muito necessário aprendermos, né, todos aqueles conceitos do capítulo 1. Consistência quer dizer o quê? Os dados devem estar corretos, tá certo? Então, Maria da Penha, né, é o nome de uma pessoa que está no banco de dados. Ela tem que ser a Maria da Penha em toda vez que for relacionada, tá? Toda vez que for consultada, não pode ser Maria das Lourdes, né, em uma outra consulta, em uma outra tabela, tá certo? Bom, então a gente vai conhecer aqui, ó, algumas regras de integridade, tá? Toda instância de um banco de dados deve estar de acordo com o esquema e obedecer às restrições de integridade. Então essas restrições são as seguintes, né? Integridade de domínio, de entidade, de chave, referencial e semântica, tá? Vamos abordar cada uma delas aqui, ó. De domínio especifica que o valor de um atributo deve obedecer à definição dos domínios admitidos para a coluna, ou seja, devem pertencer ao domínio desse atributo. Como eu falei, ó, vamos imaginar agora preenchendo um formulário, né? Vocês estão preenchendo os dados de vocês, né, para fazer um curso qualquer, ou concorrer, né, a alguma vaga aí em um concurso, por exemplo, tá? Então lá tem o domínio, tem a cidade, né? Tem o estado, como eu falei, o estado. Aí já está pré-cadastrado, né, lá todos os estados da federação e o Distrito Federal. Então você vai escolher um daqueles estados, né? Se você for brasileiro, tá? O estado do Ceará, tá? Então abre uma outra colunazinha que tem lá o domínio, né? Com todas as cidades do Ceará, tá? Então você vai escolher uma delas. Então ali é o banco de dados garantindo uma regra de integridade chamada de restrição de domínio. Você vai optar, né? Vai escolher dentre várias opções, né? Uma que seja a verdadeira, né? Para você, tá certo? Que a sua cidade, o seu estado, tá bom, gente? Restrição de chave quer dizer o seguinte: cada atributo das chaves candidatas devem possuir valor único em todas as tuplas da relação. Então, por exemplo, a tabela lá cliente, né? Tabela cliente, ela tem CPF, RG,
e código do cliente. Então, são chaves candidatas. Eu vou eleger uma para ser a chave, né? A chave primária, né, da minha tabela. E aqui está dizendo que essa chave ela não se repete, tá certo? Ela é única. Restrição de integridade de entidade, né? Uma chave primária não pode assumir valor nulo, tá? Então é obrigatório. É como se fosse o asterisco lá, né? O CPF ele é obrigatório no cadastro, tá bom? Restrição de integridade referencial, tá? O que é isso? Uma tupla em uma relação que se refere a outra relação deve-se referenciar a uma tupla existente nesta relação. Então, a chave primária numa relação, chamada aqui de A1, é chave estrangeira numa relação A2. Gente, aqui a gente vai introduzir o conceito de chave estrangeira, né? O que é a chave estrangeira? Bom, a chave estrangeira é uma chave, é um campo da tabela, tá? Que é necessário, mas ela é chave primária em uma outra tabela, tá certo? Então vamos imaginar a situação aqui de cliente fazendo um pedido, tá certo? O cliente fazendo um pedido. Então existe lá a tabela cliente, digamos que tenha o CPF do cliente seja a chave primária da tabela cliente, tá? Quando esse cliente solicita, faz lá o seu pedido, né? Faz o pedido na tabela pedido, então temos lá os dados da tabela pedido. Por exemplo, pode ser o número do pedido, a data do pedido, tá certo? Mas uma informação importante é saber de quem é aquele pedido. É do cliente tal. Como é que eu sei? Porque eu vou referenciar o código ou CPF, no caso aqui, né, do cliente, que era a chave estrangeira que a gente chama, que é a chave estrangeira, né? Que é a chave estrangeira. Por que é a chave estrangeira? Porque não pertence àquela tabela, e sim à tabela no qual está sendo relacionada, que é a tabela cliente, tá? Então, a tabela cliente tem o CPF lá como chave primária, e lá na tabela pedido, o CPF do cliente, ele vai identificar que aquele cliente é dono daquele pedido. E lá vira o que? Chave estrangeira. Ok? Restrição de semântica, né, se refere mais especificamente sobre valores ou características determinados que determinados atributos podem assumir no contexto de uma determinada aplicação, né? Por exemplo, o cliente não pode ter mais de 3 contas bancárias, né? Que são algumas regras, né, que existem em cada instituição, né? Então, por exemplo, uma instituição bancária, né? O banco pode restringir o cliente a ter no máximo 3 contas, a ter um limite de crédito de R$ 10.000, tá certo? Então é chamado de integridade semântica, tá? Bom, algumas operações, né, são feitas nas relações, sobre as relações, né? Como por exemplo, busca, que é uma consulta, uma modificação, uma inserção, uma exclusão, uma atualização de valores. Todas essas operações, gente, iremos fazer na, na próxima etapa, né? Que é onde abordaremos SQL, tá bom? Na execução de alguma operação de modificação, as restrições de integridade elas devem permanecer válidas, tá? Deve permanecer válido. Então, a gente define tudo aqui, tá? Tanto no MER, no modelo entidade relacionamento, quando formos criar o modelo relacional, ou seja, as tabelas, tá? Então, todas as regras de integridade a gente determina aqui, tá bom? Quando for implementar, quando for utilizar a SQL, então essas regras, elas devem ser seguidas, devem ser respeitadas, tá? E elas não podem violar, né? Então, essas operações não podem violar essas regras de integridade, tá bom? Então, pode ocorrer violação de domínio, de chave, de integridade, mas assim, o que é que o banco de dados vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ó, essa operação será rejeitada porque está violando uma regra de integridade. Então, ele pode rejeitar aquela operação
ou ele pode tentar corrigir, né? Através de um aviso, tá certo? Bom, pode ocorrer também regra de integridade referencial, é a mesma coisa. Havendo essa violação, há uma rejeição ou exclusão em cascata, tá? Em cascata quer dizer, né, tanto exclui a chave estrangeira, né, como a chave primária, tá? Na operação de atualização, pode haver, por exemplo, uma violação de domínio, de chave, de integridade referencial, tá? Aí, gente, é como eu estou falando para vocês, o banco de dados ele é responsável por aplicar nessas regras de integridade. Então, é ele que vai identificar e corrigir, né, não deixando violar, tá bom? Ó, algumas regras de integridade aqui, ó, na definição dessa tabela. Aqui ele está utilizando a linguagem SQL para criar uma tabela chamada de empregados, tá? Então, a sintaxe é o seguinte, ó, create table empregados, tá? Então, criando a tabela empregados, aí abro parênteses, aí vou colocar todos os campos, né, da minha tabela. Código do empregado, do tipo inteiro, nome, né, do tipo varchar. Varchar é um string, tá bom? RG, tipo numérico 10. Aí tá dizendo, ó, not null aqui, ó, not null. Isso aqui, not null e unique. O que é o not null? É não nulo, tá? Ou seja, o preenchimento é obrigatório. Então é como se fosse aquele asterisco, né? Que você é obrigado a preencher, tá? A idade, né? Ele vai checar, né? Se está entre 16 e 90 anos, tá bom? O estado civil também vai checar, ou seja, que é a integridade de domínio, tá? Isso quer dizer o quê? Que você não pode preencher uma idade que está fora desse escopo, tá? Ou seja, menos de 16 ou mais de 90. Da mesma forma aqui o estado civil, né? Tem que ser um desses, né? Solteiro, casado, viúvo, desquitado, divorciado, tá? Salário mínimo, né? Tem que ser maior do que zero, não existe um salário menor do que zero, tá? Negativo ou igual a zero, tá? Tempo de serviço, né? E código do gerente, né? Desse empregado e o do departamento no qual ele está lotado, tá certo? Ó, continuando aqui, ó, ele está dizendo que o código do empregado, tá certo? Que foi esse primeiro aqui, ó, do tipo inteiro. Ele é uma chave primária, primary key, tá certo? Ele está dizendo também, ó, que o código, tá? O código do gerente, que é esse aqui, ó, código do gerente, certo? Ele é uma chave estrangeira. Então isso quer dizer o quê, ó? Que há uma tabela chamada de gerente, né? E lá tem o código do gerente e aqui ele está referenciando, tá? Lá na tabela gerente, o código do gerente certamente é uma chave primária. E aqui está sendo o quê? Uma chave estrangeira, tá? Então, primeiro eu tenho que preencher lá, ou seja, o gerente tem que existir para eu poder referenciar aqui, tá certo? Aí ele manda aqui referencia empregados, né? Atualizar sempre em cascata e também deletar. Também o código de departamento é uma chave estrangeira, tá certo? A idade, né? A idade aqui o tempo de serviço, né? Tem que ser menor do que a idade, né? Porque imaginou o cara, às vezes até um erro de digitação, né? O cara tem 50 anos e tem 60 de tempo de serviço. Não pode, né? Então tem que checar isso, tá certo? Checar também se o código do empregado é o mesmo gerente, né? Certo? Se for, né? O que é que ele vai fazer, né? É porque esse empregado é o gerente, não é isso? O salário do gerente ele é um salário que é maior, né, do que o dos outros empregados. Então, ele vai fazer aqui uma consulta, né, do salário dos empregados
e depois comparar com o salário do gerente, tá certo? Então, para o empregado, o salário desse empregado tem que ser menor do que o salário do gerente, tá bom? Bom, aí, gente, ó, aqui é só uma demonstração, né? O mais importante que é vocês saberem as regras de integridade, certo? Que são essas regras, né, que estão sendo impostas aqui a cada campo, tá? Então isso aqui é importante, tá? Com relação à sintaxe propriamente dita, né, de SQL, nós iremos abordar, como eu falei, né, na etapa 2, tá bom? Então vocês terão a oportunidade de trabalhar, né, com SQL. Bom, o modelo relacional é responsável por realizar uma representação mais conceitual dos dados de uma aplicação. Então, esta representação é um ponto distante, né, da forma como realmente os elementos, entidades e relacionamentos serão implementados. Então, o modelo relacional fornece uma representação dos dados de forma mais próxima, tá? Então, isso quer dizer o quê? Porque o modelo conceitual ele é um modelo muito mais abstrato, tá certo? Já o modelo relacional é um modelo já mais próximo da implementação, porque ele já gera as tabelas, né, com seus campos, com as regras de integridade, tá? Então, já é algo bem próximo da implementação. Todas as entidades são mapeadas para uma tabela contendo os mesmos atributos do modelo entidade-relacionamento. Então, por exemplo, ó, empregado, né, tem RG, nome e idade. Esse RG aqui é uma chave primária, tá? Então, o identificador da entidade forte torna-se aqui mesmo. Mapeamento de entidades fracas, tá? Como é que faz, ó? Parte da chave primária na tabela correspondente à entidade fraca, né, tabela da entidade fraca, e chave estrangeira da tabela na tabela fraca. Então, por exemplo, dependente, ó, RG do empregado, que ele o que é o RG do empregado? É a chave primária lá da tabela empregado. E o RG do dependente, ambas informações aqui, ambos os RGs serão uma única chave primária aqui na tabela dependente. Por quê? Porque é a entidade fraca, tá certo? Aí tem o nome do dependente. Atributo composto, né? O composto ele vai ser decomposto, né, em vários atributos simples, tá certo? Então, por exemplo, o cliente aqui, eu tenho o código do cliente como chave, né? Aí tem o nome do cliente, aí tem a rua, o número, a cidade, né? Que antes era apenas o endereço, né? Multivalorados, né, viram uma outra tabela onde a parte da chave primária é a chave estrangeira da tabela originária. Então, como eu falei, ó, a pessoa tem contato, né, tem mais de um número de contato, tem endereço de e-mail, né? Então, vamos lá, ó, por exemplo, o cliente, né, o nome do cliente e o código do cliente. Na tabela de contato, né, o telefone do cliente, tem um código, né, aí tem telefone 1, aí depois código telefone 2, código telefone 3 e assim por diante, tá? Mapeamento de especializações, ó. Quando tem especialização, generalização, como é que eu faço? Então, vamos ver aqui três alternativas. Pode ser construída uma tabela única, tanto para as entidades genéricas como para entidades especializadas, tá? Tabelas para a entidade genérica e as entidades especializadas, né? Ou seja, uma tabela para cada. Ou ainda tabela apenas para a entidade especializada, desprezando a entidade mais genérica, tá certo? Então isso vai depender, gente, das regras de negócios, tá? De cada instituição, tá? Exemplo aqui, ó. Imagine que você tem uma conta no banco, tá certo?
Aí você tem também a opção de abrir uma conta poupança. Então você tem uma conta corrente e uma conta poupança no banco. Então, dadas as opções lá, vai depender da regra de negócio do banco. Pode ter uma única tabela contendo o número da conta, saldo, taxa de juros, limite, tipo de conta. Ou seja, ele fez um mix aqui da conta poupança com conta corrente, tá? Pode ter uma tabela para cada uma, por exemplo, você tem o número da conta e o saldo, aí tem bem especificado, ó, corrente, poupança, tá certo? Ou pode ter assim, ó, poupança, número, eu tenho uma conta só poupança e outra só corrente, tá? Tem uns bancos, eles utilizam muito esse modelo 3 aqui, tá? Ou o modelo 1, tá certo? Quando eu tinha uma conta no Bradesco, né, ele utilizava muito esse primeiro modelo aqui, ou seja, o mesmo número da minha conta corrente era o mesmo da poupança, né? Eu não sei se lá no Bradesco ainda é dessa forma, tá certo? Por exemplo, já a Caixa Econômica, né, ela difere, ela é um número diferente para a poupança e para a corrente, tá? E assim por diante. Mapeamentos de relacionamentos, ó. Recomendações de mapeamentos baseiam-se na análise da cardinalidade dos relacionamentos. Então, com base nesta análise, algumas alternativas de mapeamento podem ser adotadas. Entidades relacionadas podem ser fundidas em uma única tabela. Então, tabelas podem ser descritas para o relacionamento. Chaves estrangeiras podem ser criadas em tabelas a fim de representar adequadamente o relacionamento. Então, vamos ver cada uma delas, tá? Por exemplo, um relacionamento de 1 para 1 junta todos os atributos, né, numa só tabela, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu tenho um relacionamento de gerente para departamento, tá certo? Então, o ideal é o quê? Não é o juntar e uma só tabela, né? 1 para 1, então colocar tudo numa tabela só, tá certo? Já se eu tiver o relacionamento de 1 para N, por exemplo, ó, a tabela que representa a entidade do lado N acrescenta-se como chave estrangeira a chave principal da entidade do lado 1. Como eu falei lá no exemplo anterior, tem um cliente pedido, né? Então, o cliente ele pode fazer, né, mais de um pedido, né? Mas para cada pedido só pertence a um único cliente. Então é um relacionamento de 1 para N, tá? Nesse caso aqui, ó, o que é que está sendo recomendado? É que na tabela do lado N, ou seja, do lado do pedido, eu crio uma chave estrangeira, tá? Que é o código do cliente, que ele é a chave primária lá da tabela cliente, certo? E ele vai ser aqui um campo da minha tabela pedido. Então aí eu tenho duas tabelas, a tabela cliente e a tabela pedido, sendo que na tabela pedido eu tenho o código do cliente como chave estrangeira, tá? Já se eu tiver o relacionamento de N para N, ó, gente, sempre quando tiver de N para N, o relacionamento ele vai virar uma tabela, tá certo? Então, é criada uma nova tabela contendo como chaves estrangeiras as chaves primárias das tabelas participantes, mais os atributos do relacionamento, tá? Então, por exemplo, ó, pedido e produto, tá? Pedido e produto. Um pedido ele pode ter mais de um produto. E o produto pode estar em mais de um pedido. Então, é relacionamento de N para N. Quando isso ocorrer, esse relacionamento vai virar uma tabela, contendo as chaves primárias de cada uma das tabelas que estão relacionando, né? No caso aqui, o código do pedido e o código do produto. Só que nessa nova tabela, relacionamento, né? Do relacionamento, essas chaves primárias serão o quê? Chaves estrangeiras, tá? Mais os atributos do próprio relacionamento. Por exemplo, quantidade de produto em cada pedido. Eu vou saber aonde? Nesse relacionamento. Ou seja, eu vou guardar a informação nessa tabela
né, que foi originada a partir desse relacionamento, tá? Então, para esse caso aqui, eu tenho 3 tabelas. A tabela pedido, a tabela produto e uma nova tabela que se originou do relacionamento entre ambas, tá? Contendo as chaves primárias de cada uma, que virou chave estrangeira aqui, tá bom? Mas os atributos próprios desse relacionamento. Valem as mesmas recomendações anteriores, né? Ó, por exemplo, o autorrelacionamento empregado, né? RG, nome, idade. Gerência, RG do empregado e RG do gerente. Eu posso ter uma mesma tabela, tá certo? Eu posso ter uma mesma tabela. Então, dessa forma, por exemplo, empregados, tem o RG, o nome, e tem o RG do meu gerente aqui, tá? Mapeamento ternário ocorre de forma semelhante ao descrito para relacionamento N para N. Então, quando eu tenho um relacionamento ternário que inclui, né, 3 ou mais tabelas, inclui 3 tabelas, por exemplo, esse relacionamento, tá, ele vira uma tabela também no banco de dados, tá bom? Associação também vale as mesmas recomendações, tá? E é isso, ó. Aqui eu tenho cliente, né, faz pedido, né, que é um modelo relacional. Então eu tenho a tabela cliente, tabela pedido. Do lado do pedido, né, eu tenho a chave primária lá da tabela cliente, que aqui vai ser o que? Chave estrangeira. Pedido contém produto, né? O produto está contido em algum pedido. Então de N para N. Logo, o relacionamento aqui contém vai virar uma tabela no banco de dados, contendo chave primária do pedido e do produto, né? Serão chave estrangeira aqui nessa nova tabela. E a quantidade de produto, né, que é um atributo desse relacionamento, que virou uma tabela lá do banco de dados. Então, nesse modelo aqui, nós teremos 3 entidades, mas no banco de dados teremos 4 tabelas, tá, gente? Ok? E é isso. Aqui é um outro modelo, né, que pode abordar. Essa parte aqui de álgebra não é abordado na ementa, tá? E aqui vocês podem fazer também, né, serve como exercício, tá certo? Inclusive no trabalho, né, tem uma questão relacionada, né, com esse modelo aqui, tá bom? Então, gente, é isso que eu gostaria de abordar com vocês, tá? No modelo relacional. Espero que vocês tenham compreendido e nas próximas aulas tiraremos as dúvidas.